mas principalmente os homens, são afetados pelo medo e pela ansiedade antes da relação sexual. A ansiedade é a causa emocional que mais bloqueia o mecanismo da ereção, depois, claro, de descartadas possibilidades físicas por um urologista. O homem, por ter medo de falhar, mais uma vez, ou se sentir inibido quando se relaciona com alguém que desperte sua atenção especial, entra num ciclo do medo. A excitação e a vontade de ter a relação sexual é muito mais do que uma resposta física do corpo. Ela é uma resposta emocional, ou seja, ela está diretamente associada às emoções. Se eu tenho medo antes ou na hora, fico com pensamentos perturbadores em relação de que eu não vou conseguir, ou se eu associo essas emoções do medo, eu fico ansioso e bingo, eu não vou conseguir. Quando sua mente fica conectada ao estresse de não conseguir, de não performar, o seu corpo está concentrado nesse medo e não consegue ficar relaxado para sentir o prazer, para ter ereção. Então você entra no ciclo do medo, medo de não conseguir ter ereção, isso leva para ansiedade, e nos homens um dos efeitos da ansiedade é justamente o quê? O fechamento dos canais que levam o sangue para o pênis, onde pode ter a ereção, que fazem com que tenha ereção. Então o homem fica com medo de fracassar, de falhar, não performar, e antes mesmo disso acontecer, ele fica conectado a esse medo e não consegue pensar em outra coisa, fazendo com que o seu pensamento reforce o comportamento, porque assim ele não consegue ter ereção e aí ele fala para ele mesmo que ele não é capaz. Entra nesse ciclo da ansiedade do desempenho, que a gente chama de ansiedade de performance. A ansiedade e o medo passam a ser os piores inimigos, pois a preocupação de não conseguir manter a performance, ou a preocupação com a aparência física, eu estou gorda, o meu pênis não vai ficar tão ereto, faz com que a relação sexual fique estressante. E a pessoa começa até a desenvolver uma forma de se defender, não tendo outras relações ou qualquer contato de relação sexual, porque a pessoa pode pensar alguma coisa ruim dela. Se você fica com medo e fica ansioso de ter ereção, isso faz você ficar mais nervoso. Tem pessoas que começam a ficar com mais pensamentos e perdem o foco com o prazer, se conectando com esse medo, e isso faz com que você tenha mais ansiedade de desempenho, o que leva a um novo fracasso e se instala essa forma de se relacionar. A falha, a antecipação do fracasso gera uma angústia que liga novamente a essa falha. A nossa sociedade de hoje exige que o nosso princípio de realidade seja o princípio de rendimento. Isso também reflete na questão da ansiedade e da sexualidade. Por quê? O homem associa a performance sexual dele como algo mercadológico. Se eu não consigo render, então eu não sou amado, eu não sou valorizado. Se estamos presos ao sexo mercadológico e performativo, não podemos nos conectar com as emoções, o que faz exatamente com que o homem não consiga ter ereção. É preciso que se liberte dessa cobrança de ter que performar no sexo e se conectar com o prazer e a emoção da relação sexual. Como é que a gente resolve isso? Como é que eu posso melhorar meu desempenho sexual? Controlando a sua mente. É importante que o seu parceiro conheça a sua ansiedade para que vocês dividam essa questão ansiosa que te machuca, né? Há maneiras da gente ser íntimo sem realmente ter sexo, não é só a ereção que importa. Fale algo pro seu parceiro sobre esse medo, sobre a sua preocupação. Se revezem nos carinhos para poder agradar um ao outro, para poder ter essa conexão. Coloque o foco em outra coisa, coloque o foco na sua forma de se conectar. Desloca o seu pensamento para fora do seu desempenho sexual, porque isso remove as preocupações que estão impedindo você de ficar animado, de ficar excitado. Seja paciente com você mesmo. Procure, claro, ajuda em terapias, mas algumas formas de você já poder olhar para isso é questionar por que você está sentindo isso.